Olhe bem para essas duas imagens, num lado uma autoestrada americana, do outro uma rodovia brasileira. A primeira, sólida, feita de concreto, atravessa décadas sem grandes reparos. A segunda, de asfalto, já carrega cicatrizes de buracos e remendos. A pergunta que não sai da cabeça é simples: por que insistimos em construir estradas que não duram? Nos Estados Unidos, o concreto garante estabilidade, segurança e previsibilidade mesmo em condições extremas de tráfego e clima. Aqui, o asfalto se deforma rapidamente, desgasta veículos e consome combustível extra. O resultado é um ciclo vicioso: obras intermináveis, congestionamentos e dinheiro público escorrendo pelo ralo. Será que estamos condenados a repetir esse padrão? E o mais curioso é que o Brasil sabe construir estradas de concreto. Temos engenheiros, temos exemplos históricos, temos conhecimento. Então, por que escolhemos sempre a opção mais frágil? É aí que começa a verdadeira investigação desta história. Uma jornada que revela não apenas técnicas de pavimentação, mas também nossas escolhas de futuro. Em 1919, um jovem oficial do exército americano chamado Dwight D. Eisenhower participou de uma travessia pelo país. A missão parecia simples: levar um comboio militar de Washington até São Francisco. Mas o que deveria ser um teste logístico se transformou em um pesadelo de quase 2 meses. Pontes quebradas, trechos intransitáveis, veículos atolados e acidentes em série. O futuro presidente nunca esqueceu aquela lição. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, Eisenhower teve uma experiência completamente oposta. À frente das forças aliadas, ele presenciou a eficiência impressionante da Autobahn alemã. Rodovias largas, bem construídas e integradas permitiam que tropas e suprimentos cruzassem o país em velocidade. Era a prova viva de que infraestrutura de transporte não era luxo, era estratégia militar e econômica. Essas duas vivências marcaram Eisenhower profundamente. De um lado, o caos de estradas frágeis. Do outro, a força de uma rede pensada para resistir ao tempo. O contraste moldou sua visão. Rodovias não deveriam ser obra emergencial, mas um pilar de segurança nacional. E foi esse raciocínio que guiaria a decisão mais transformadora de seu governo. Quando Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1953, trouxe consigo a memória de estradas caóticas e a inspiração da Autobahn. 3 anos depois, tomou uma das decisões mais ousadas da história americana: criar o Sistema Interestadual de Rodovias. Um plano gigantesco pensado não para meses, mas para décadas. Essa rede conectaria o país de ponta a ponta com rodovias de alto padrão. O segredo? O pavimento rígido de concreto, resistente ao peso de caminhões, ao frio extremo e ao calor do deserto. Diferente do asfalto, que se deforma e exige remendos constantes, o concreto oferecia estabilidade e previsibilidade para a economia e para a defesa nacional. O resultado foi imediato e duradouro. Em poucas décadas, os Estados Unidos tinham uma malha rodoviária sólida, eficiente e quase impossível de colapsar sob o peso da manutenção. Não era apenas engenharia, era visão de longo prazo. Uma visão que transformou a logística, a economia e até a forma como os americanos pensavam o futuro. Enquanto os Estados Unidos apostavam em concreto para pensar em décadas, o Brasil seguiu um caminho diferente. Mesmo sabendo construir boas estradas de concreto, o país consolidou uma dependência quase absoluta do asfalto. Cerca de 99% das rodovias pavimentadas brasileiras usam esse modelo, mesmo quando não é o mais adequado. O motivo não é falta de conhecimento técnico. Engenheiros brasileiros dominam as tecnologias e há exemplos locais que provam sua eficácia. Mas fatores históricos e econômicos pesaram. O asfalto é mais barato no início, mais rápido de implantar, e se encaixa perfeitamente nos ciclos políticos curtos.
O que importa não é a durabilidade, mas sim o corte de fita. O resultado é um círculo vicioso. Estradas que duram pouco, exigem reparos constantes e consomem recursos sem parar. É como se sempre estivéssemos construindo para hoje, nunca para amanhã. O curioso é que, enquanto isso, os países que pensaram em décadas já colhem os frutos. E aqui fica a pergunta: por que aceitamos conviver com um modelo que sabidamente não funciona? À primeira vista, o asfalto parece uma solução perfeita, rápido, barato e fácil de aplicar. Mas será que realmente é? O que parece economia no início, logo se transforma em dor de cabeça. Estradas que deveriam durar anos começam a rachar em poucos meses, e cada reparo vira um novo gasto. Esse ciclo pesa diretamente no bolso de todos. Caminhoneiros gastam mais combustível em pistas deformadas, motoristas veem seus carros se desgastarem mais rápido, e o governo gasta bilhões em obras emergenciais. O que parecia mais barato na largada se torna muito mais caro no fim da corrida. E tem um detalhe que pouca gente percebe: cada obra gera congestionamentos, perda de tempo e desperdício de produtividade. Não é só o dinheiro que escorre pelo ralo, mas horas preciosas de quem depende das estradas. No fundo, o barato não sai apenas caro, ele sai eterno. E a cada nova camada de asfalto, repetimos a mesma escolha de curto prazo. Se o Brasil insiste em dizer que não consegue, basta olhar para a própria história. A estrada da Serra de Petrópolis, construída em 1928, recebeu pavimento de concreto e resistiu por décadas, enfrentando clima e tráfego sem grandes problemas. O mesmo vale para a Avenida Farrapos, em Porto Alegre, que usou concreto desde os anos 1940 e só perdeu desempenho por causa de intervenções mal feitas depois. Hoje, alguns estados já começam a virar o jogo. O Paraná lidera com mais de 500 quilômetros de rodovias em concreto, usando até técnicas modernas como o white topping, que aplica concreto sobre o asfalto antigo. Em Campinas, quase todo o sistema BRT foi pensado para durar. Corredores de ônibus em concreto que garantem eficiência e reduzem custos de manutenção. Esses exemplos provam que não é questão de capacidade, mas de decisão. Quando o Brasil escolhe o concreto, a estrada dura. Quando escolhe o asfalto, o problema se repete. A lição está diante de nós. Sabemos o que funciona, mas ainda não colocamos essa escolha como prioridade nacional. O que nos falta? Vontade ou visão de futuro? No fundo, tudo se resume a uma mentalidade: pensar no agora ou pensar no futuro. Os americanos, quando decidiram investir em concreto, sabiam que o custo inicial era maior, mas também sabiam que em 30 ou 40 anos, essa escolha evitaria gastos muito maiores. É como plantar uma árvore hoje para colher sombra por décadas. O Brasil tem engenheiros, conhecimento técnico e até exemplos concretos de sucesso. Temos tudo o que é necessário para mudar o rumo das nossas rodovias. E ainda assim, seguimos insistindo em um modelo que sabemos que não funciona. A grande questão é: até quando vamos repetir o erro? Se outros países já provaram que o concreto funciona, se nós mesmos já mostramos que conseguimos construir estradas duradouras, o que falta para transformar essa realidade em regra? Será apenas o custo inicial? Ou será que a falta de visão de longo prazo pesa mais do que o dinheiro? E é aqui que eu deixo a reflexão com você. Se temos tecnologia, dados e exemplos, por que ainda insistimos no caminho mais frágil? Escreve nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber. E se você achou esse contraste entre Brasil e Estados Unidos impressionante, espera só até ver o próximo vídeo. Nele, vamos falar sobre outro setor em que também construímos para o agora, enquanto eles pensam em décadas. Clique na tela e eu te encontro lá.